carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Diz: o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Amém. Repetindo essa parte B do versículo: igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Que o Espírito Santo abra as nossas mentes, nosso entendimento para a compreensão daquilo que vai ser ministrado nesta noite. Nós não vamos trabalhar o texto em si, porque dia 31 de outubro nós comemoramos o dia da Reforma Protestante, que se deu exatamente a reforma, se deu no dia 31 de outubro de 1517, completando assim 508 anos da Reforma Protestante. A igreja cristã, para alguns, teve início na ascensão de Cristo, com a ascensão de Cristo, com a subida do Senhor Jesus ao céu. Isso está registrado no livro dos Atos, capítulo 1. Mas para outros, a igreja do Senhor Jesus teve início com a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, no dia da festa da colheita, como registrado no capítulo 2 de Atos. E problemas sempre existiram na igreja. Desde o início da igreja, problemas sempre existiram. Não é algo novo dos nossos dias. Por exemplo, em Atos, no capítulo 5, nós vemos mentira na igreja, uma falsa espiritualidade por parte de Ananias e Safira. Em Atos, no capítulo 6, nós verificamos a acepção de pessoas quanto à nacionalidade. Outro problema. Em Atos capítulo 15, nós vemos uma discussão acerca de questões ritualísticas com relação aos alimentos. Dentre tantos outros problemas, as cartas, por exemplo, que foram escritas no Novo Testamento, sempre tratando o escritor, quer seja o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, Tiago, enfim, sempre tratando de problemas existentes dentro da igreja. Por exemplo, as cartas aos Coríntios, a primeira e a segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo, ele tratou de carnalidade, imaturidade, falta de disciplina, permissividade, todos esses problemas dentro da igreja. E mesmo com tantos problemas no meio da igreja, a igreja de Cristo permanece sendo coluna e fundamento da verdade. Pois há um remanescente, há sempre um pequeno grupo que permanece como igreja verdadeira. E desde o primeiro século da era cristã até o início do século IV, a igreja de Cristo, ela foi perseguida de forma atroz, de forma desumana. A perseguição se iniciou com o imperador Nero, no primeiro século, e culminou no império de Diocleciano, isso no início do quarto século. Foram séculos de perseguição, sofrimento, enfrentamento com as mais horrendas formas de perseguição e de torturas. Mas ainda no século IV, com a ascensão do imperador chamado Constantino, a partir da sua suposta conversão, porque a conversão de Constantino, do imperador Constantino, do imperador romano Constantino, é controversa. Uns acreditam que a conversão do imperador Constantino foi genuína, foi verdadeira. Já outros acreditam uma conversão de puro fisiologismo, ou seja, de puro interesse político. Sendo que, apesar de toda a perseguição aos cristãos, eles só cresciam e se
só fazia crescer e fortalecer esse grupo. E aí Constantino, ele tomou uma medida, o imperador Constantino, ele tomou uma medida que não é a proposta do cristianismo. Ele obrigou todo o Império Romano a se converter à fé cristã, deixando assim de ser uma decisão voluntária para ser uma imposição. Daí essa união entre igreja e Estado potencializou, aumentou os problemas e interesses pessoais na igreja, porque já havia, e a gente vê isso na descrição bíblica, desde o início, problemas existentes na igreja. Séculos se passaram e nesse período houve várias tentativas de reformas através de pessoas e movimentos incomodados com tanto problema dentro da igreja, desde questões doutrinárias e teológicas até a autoridade abusiva, porque havia autoridades que abusavam realmente, que eram uma espécie de autoritarismo, e também a negação da Bíblia ao povo. Ou seja, naquele período o povo não tinha acesso às Escrituras, e movimentos reformadores como anabatistas, valdenses, iconoclastas, entre outros, se levantaram com o intuito de resgatar a essência do cristianismo. Daí, esses grupos também sofreram perseguição dentro da própria igreja, dentro da própria igreja. E aí, concílios também foram realizados, ou seja, assembleias com as autoridades, religiosas. E aí, esses concílios, essas assembleias foram realizadas em algumas cidades, em Pisa, em Constança, em Basileia, e teve um dos concílios que foi iniciado na cidade de Ferrara e só terminou na cidade de Florença, o mesmo concílio. Todos esses concílios, todas essas assembleias realizadas pelas autoridades religiosas, a fim de promover uma reforma, um conserto dentro da igreja, que se deu no século XV, esses concílios, desde 1490 a 1447, todos esses concílios, todas essas assembleias, todas essas tentativas por parte da liderança religiosa, da liderança eclesiástica, todos esses concílios foram frustrados. Nomes como John Wycliffe, John Rawls, Jerônimo de Savonarola também tentaram promover uma reforma na igreja, que passava por uma crise ética, moral e espiritual. E só entre os séculos XV e XVI, em um cenário de contínua decadência, surge Martinho Lutero, ocasião em que culminou a reforma protestante. E essa igreja institucionalizada, a igreja do Estado, só crescia em corrupção moral e espiritual, assim como também só crescia em riquezas materiais, graças às chamadas indulgências, isto é, a venda da remissão, a venda do perdão, quer seja total ou parcial dos pecados. E aí, o povo, além de enganado com esse dogma das indulgências, esse era apenas um dos dogmas que a igreja apresentava. Mas além de enganado, o povo era explorado, porque eles pagavam pelo perdão, quer seja parcial, quer seja total. Tem indulgências que também era o pagamento de todos os pecados cometidos. Daí, esse nome, este homem usado por Deus, chamado Martinho Lutero, ele escreveu 95 teses e afixou-as na Catedral de Wittenberg, a fim de discutir com
Calvário. A 24ª tese de Lutero dizia: a maioria do povo é ludibriada, ou seja, enganada, com as pomposas promessas do indistinto perdão, impressionando-se o homem singelo com as penas pagas, impressionando-se o homem simples, sem conhecimento, com as penas pagas através das indulgências. 32ª tese de Lutero: irão para o diabo, juntamente com os seus mestres, aqueles que julgam obter certeza de sua salvação mediante breves de indulgência. 24ª tese de Lutero: a graça da indulgência apenas se refere à pena satisfatória estipulada por homens. 45ª tese de Lutero: deve-se ensinar aos cristãos que aquele que vê seu próximo padecer necessidade e a despeito disto gasta dinheiro com indulgências, não adquire indulgências do Papa, mas provoca a ira de Deus. 48ª tese de Lutero: deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa precisa conceder mais indulgências, mais necessita de uma oração fervorosa do que de dinheiro. 49ª tese: deve-se ensinar aos cristãos serem muito boas as indulgências do Papa enquanto o homem não confiar nelas, mas muito prejudiciais quando, em consequência delas, se perde o temor a Deus. 52ª tese: comete-se justiça contra a palavra de Deus quando no mesmo sermão se consagra tanto ou mais tempo a indulgência do que a pregação da palavra do Senhor. E para finalizar, a 92ª tese até a 95ª tese, ele fala: fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz e não a paz. Abençoados sejam, porém, todos os profetas que dizem a grei de Cristo, cruz, cruz e não a cruz. Admoestem-se os cristãos a que se empenhem em seguir sua cabeça a Cristo, através do padecimento, morte e inferno, e assim esperem mais entrar no reino dos céus, através de muitas tribulações, do que facilitados diante de consolações infundadas. Este homem, nas suas teses, ele refutava, ele confrontava as mentiras pregadas pela igreja na época, os dogmas humanos pregados pela igreja. Meus irmãos, 508 anos se passaram desde a reforma de Martinho Lutero, e é nítido a necessidade de uma outra reforma. E apesar da luta de homens e mulheres que pagaram com a própria vida buscar a essência do Evangelho e colocar a Bíblia nas nossas mãos, a Bíblia era negada ao povo. O povo era mantido na ignorância. O que eles ouviam eram os sermões que eram pregados acerca dos dogmas, não da palavra de Deus. Mas homens se levantaram para trazer essa palavra ao conhecimento do povo. Homens e mulheres se levantaram para colocar a Bíblia nas mãos do povo. E hoje nós contemplamos um cenário de desconhecimento bíblico, de falta de temor a Deus, de falta de compromisso com o Evangelho, de vidas acomodadas no pecado. E com essas atitudes nós pisamos na palavra de Deus. Com essas atitudes nós aplaudimos o sofrimento de tantos que se entregaram em prol do resgate da essência do Evangelho. Mas existe, como sempre existiu, um pequeno grupo, um remanescente que busca conhecer e viver a palavra de Deus. Existe um remanescente que busca viver em temor a Deus. Existe um remanescente, um pequeno grupo que busca compromisso com o Evangelho, que busca replicar Cristo no seu caráter, nas suas atitudes. Homens e mulheres que levam o cristianismo a sério e não têm como preciosa a própria vida. Sabe por quê? Porque se nós buscarmos viver de forma piedosa, diz a palavra de Deus, nós padeceremos
muitas tribulações, nós sofreremos hostilidade neste mundo, nós sofreremos perseguição nesta sociedade. Irmãos, o negócio é tão sério, porque eu costumo dizer que aqui no Brasil nós vivemos ainda bons tempos. Nós somos considerados cristãos dos bons tempos, porque nós ainda temos liberdade de vir à igreja, nós ainda temos liberdade de andar com a palavra de Deus, nós temos liberdade de evangelizar, de falar de Jesus Cristo, de andar com uma camiseta, com uma mensagem bíblica. Mas existem irmãos nossos que estão sofrendo tanto quanto os nossos irmãos primitivos, da igreja primitiva, da igreja dos primeiros séculos, do primeiro século, dos primeiros séculos. Por estes dias, saiu de uma forma muito tímida, muito discreta, no jornal, em poucos jornais, a notícia que na Nigéria, a Nigéria, que é o 7º país, numa lista de 50 países que mais perseguem os cristãos, a Nigéria está em 7º lugar, numa lista de 50 países que mais perseguem os cristãos. Na Nigéria, o grupo radical islâmico Boko Haram matou mais de 7.000 cristãos só neste ano de 2025. Irmãos, saiu uma nota discreta, porque isso a mídia não propaga, não diz, não fala, não nos deixa sabendo, não nos comunica, mas discretamente a gente ouve num jornal ou no outro. Mais de 7.000 cristãos foram mortos por fidelidade, por convicção à sua fé em Jesus Cristo, só em 2025. E o ano nem terminou. Na China, por exemplo, 15º país, na lista dos 50 que mais perseguem os cristãos, ela está na 15ª colocação. Na China também, essa semana saiu, por esses dias saiu, no jornal, não tão timidamente quanto a notícia da Nigéria, eu acho que eu já ouvi em outros vídeos, numa quantidade maior de jornais. A ditadura de Xi Jinping capturou uma média de 30 pastores e líderes de igrejas evangélicas que não são controlados pelo Estado, e alguns desses líderes foram presos e outros estão desaparecidos. Ninguém sabe do paradeiro, ninguém sabe o que aconteceu. Imagine o que esses líderes estão sofrendo nas mãos de uma nação que persegue os cristãos. Imagine o sofrimento dos familiares desses líderes que foram capturados, uns presos, outros desaparecidos, sem saber o que aconteceu com eles. Enfim, existem irmãos nossos nos países como Coreia do Norte, que encabeça a lista de 50 países, é o primeiro país na lista, no primeiro lugar do ranking que mais persegue os cristãos. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita, Myanmar, e a lista continua. São 50 países que mais perseguem os cristãos. São irmãos nossos que levam o cristianismo a sério. São irmãos nossos que conhecem a palavra do Senhor Jesus registrada no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 5, os versículos 11 e 12, que disse: palavras do Senhor Jesus, bem-aventurados, ou seja, mais que felizes são vocês quando, olha o evangelho que a gente não quer ouvir, quando vocês por minha causa
sofremos calúnias, devemos nos alegrar, porque a nossa esperança não está neste plano. Ele diz, está nos céus. É algo superior, é algo mais elevado. A esperança do cristão não está aqui neste mundo, está na eternidade. O chamado de Cristo para ser seu discípulo, o chamado de Cristo para fazer parte da sua igreja, não é um chamado para o conforto, não é um chamado para o comodismo, não é um chamado para frequentar o templo e praticar alguns rituais sem o verdadeiro compromisso. O chamado de Cristo e as suas exigências estão registradas no Evangelho segundo Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 8, versículo 34, quando ele diz, o Senhor Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, o Senhor Jesus, ele disse, quando ele disse, negue-se a si mesmo, ele disse, renuncie o seu eu. A sua vontade não é a sua vontade, é a minha vontade que deve prevalecer. Quando ele diz, tome a sua cruz, o Senhor Jesus disse, você para ser meu discípulo, você tem que estar disposto a sofrer por minha causa. Sofrer pela causa do Evangelho. Sofrer. E se for necessário, perder a sua vida. Perder a sua vida. Como muitos perderam no passado e perdem hoje. E quando ele diz, siga-me, é tê-lo na condução, na direção, no governo de nossas vidas. Precisamos retomar os princípios do Evangelho e fazer parte da igreja, do Deus vivo, que é coluna e fundamento da verdade, como lemos na passagem inicial de 1 Timóteo. Fazer parte da igreja, prestem atenção, hein? Fazer parte da igreja não por tradição, fazer parte da igreja não por acomodação, fazer parte da igreja não por persuasão humana, não porque alguém te convenceu, fazer parte da igreja não por diversão, mas fazer parte da igreja por convicção. Convicção de fé, convicção que você é discípulo do Senhor Jesus, que você serve a esse Deus que encarnou, que tomou forma humana, que veio a este mundo, que morreu na cruz para nos salvar, mas ao terceiro dia ressuscitou, vive e reina eternamente. Amém? Que tenhamos a ousadia de homens e mulheres do passado e de hoje para viver esse evangelho da cruz, esse evangelho de renúncia, não esse evangelho de comodismo e de facilidade. Amém? Que o Senhor Deus esteja a falar aos nossos corações, possamos estar de coração aberto para a sua vontade, para aquilo que Ele quer de cada um de nós. Amém? Glória a Jesus.